Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui na grande repercussão, grande debate aqui, bastante importante. Qual o melhor Flamengo? Qual o elenco mais valioso? O Flamengo do Jorge Jesus de 2019 ou o Flamengo do Felipe Luiz de 2025? Qual é a sua opinião? Mas vamos aqui para o debate e análise, né, da ESPN Brasil, um link na descrição, créditos e direitos autorais ESPN Brasil, falando sobre esse debate que é muito importante. Também temos informações sobre o Jorginho, que disse ok pro Flamengo. Vamos passar todos os detalhes para vocês, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Ajuda demais o meu trabalho. Sem delongas, vamos pro vídeo. Vai ficando pior, Zé. Mas é bom, melhor né? votar rapidamente. Mas só que é o seguinte. Justificar muito. Por exemplo, o Rodolfo. Se você pegar hoje, você vai falar Rodrigo Caio. Qual a imagem que vem do Rodrigo Caio? Lesionado ou Rodrigo Caio jogando? Peguem o auge dos caras, 19. Hoje ele não conseguiu, mas o Rodrigo Caio em 2019 era a seleção brasileira. Sim, bem jogava lembrado, muito bem, Zé. jogou muito. O Pablo Mari jogou demais. Jogou mais do que o Léo Isso Pereira. mesmo. Sim. Pra mim, o Pablo Mari jogou Também mais que o Léo acho, também Pereira. acho. Eu vou levar o titular ou vou levar o reserva? E aí? Aí você perguntou pra você mesmo, Zé. Você perguntou e você agora responde. Não, Rodolfo, o Tuller. O Tuller era um menino que, jovem da base também, jogou bem, cometeu alguns erros em algumas ocasiões e tal. Eu acho que tá pau a pau ali. O Danilo, pra mim, o Danilo jogou pouco no Flamengo. Jogou pouco mesmo. Jogou pouco no mesmo. Flamengo, não dá pra dizer. Mas o que jogou também atendeu, né? Quantos jogos ele jogou? 2? Não. Mas atendeu, Zé. Pelo amor de Deus, Mas jogou atendeu, pouco. né, mano? Pô, jogou Jogou 2. Mas atendeu, 2. pergunta Tem que aí. fazer a projeção. A gente não sabe o Danilo como vai ser no Flamengo. Ele jogou 1, 2 e já tá machucado. O que joga contra 2020 não é contra, é o que eu falei aqui no começo do touch. É que 2025, a gente tá falando de um elenco que tem uma perspectiva de ganhar muita coisa, perspectiva de grandes títulos. certo. O 2019 já ganhou. Sim. Você compara um elenco que ganhou muito. Mas com um 25 elenco que também tem ganhou condição títulos de ganhar. nesse curto Sim, espaço mas de não tempo. daqueles tamanhos sim, sim. ainda, né? Não, e você falou tudo isso para votar no Falei 2025. tudo isso e 25 é meu voto. O Zé, pelo que eu tô... 19. Sou coerente, Breno. E você, Breno? 25. Bubu? O Danilo desequilibra, né? Porque o Danilo, inclusive, poderia eu acho estar que é na Mas ele jogou faixa de pouco, lateral, né? Ele jogou pouco Ele esse é ano. lateral barra zagueiro. A gente foi colocado como zagueiro. E aí, o Danilo, se você joga em comparação com os outros ali, carreira, currículo, seleção, ele desequilibra. Então, por exemplo, o Bruno Henrique, tentando entrar na cabeça do Bruno Henrique. Mental? No mental. Ah. E ele falou, não, respeito aos reservas de 19, mas agora o elenco é muito por caras como o Danilo. Danilo é titular, se você joga com 3 zagueiros, pode jogar ali, né? Então, o Danilo é um tipo de cara, hoje, um luxo que você tem o Flamengo em relação ali a 19. 25 wins. Ganhou 2025. Mas é bem lembrado pelo Zé, para vocês analisarem o auge dos caras, que vai ter jogador aqui com posições semelhantes. Tentar recordar o que jogou nesse ano. Né? Laterais, de 2019, as opções eram Rafinha, aí tem direita e esquerda aqui, Rodinei, Felipe Luiz e René. Isso aí. Ok? Aí nós Quem temos... não é mais jogador do Coritiba, rescindiu o contrato. Rescindiu. E 2025, Wesley, Varela, Alexandro, Ayrton Lucas e Vinha. Rodrigo Bueno. Olha, essa briga é boa. Tem até um a mais ali de 25, né? Tá sobrando um ali, né? O então. Vinha, né? Lateral esquerda tem uma Lesionado, fartura, né? o Flamengo, você pode jogar a camisa Verdade. ali. Ayrton Lucas já foi pra seleção, né? Que apoia muito bem. Alexandro Foi agora. foi agora, jogador de alto nível, O né? Wesley tá agora. Dispensa comentários. O Wesley tá voando, o Wesley tá jogando hoje mais do que o auge do Rafinha no Flamengo. O Rafinha era muito útil de vestiário, tal, mas o Wesley hoje chegou num nível, num patamar que o Rafinha não chegou em 2019. Felipe Luiz era muito bom lateral construtor ali e tal. Dito tudo isso, eu acho que o combo eu fico com os laterais 25. 25. 25. O Varela também pega, não chega a integrar seleção. Sim. né? Seleção uruguaia. Isso que eu tô aí. Sim. Ele e Pumita Rodrigues são os Ele e laterais. Pumita Rodrigues. E outros que são adaptados por ali, né? Tem um amigo nosso que defende o Pumita como titular da seleção uruguaia. Dodô, da Colina. Mas, olha, Vai, você se a vê. gente analisar a qualidade dos reservas, o de 2025 tem mais opção e opção ali verdade. que segura a onda. Mas, por outro lado, muitos rubro-negros dão uma desvalorizada em Rodinei e René, viraram até chacota, mas eram úteis, eram Vamos jogadores... pegar o auge dos caras, né? Em Ele 2019... jogou demais, Rodinei. E até o Rodinei vai jogar bem em 2022, né? Que vira titular com o Dorival. Mas ainda assim eu considero que eram reservas corretos. E Rafinha e Felipe Luiz, o que jogaram em 2019, os dois. E ali lembrado, nenhum hein? deles teve queda de rendimento.
Foi uma temporada espetacular, então muito pelos titulares eu vou com os laterais de 2019. 1-1 até agora, 2019. 2019. 25. Você também, Zé? 2019. 2-1 para 2019, Prates. 2025. Opa! Por que 2025? Acho que pela fartura, pelas opções. 2019, laterais muito bons, principalmente os que foram titulares, né? Rafinha e Felipe Luiz. Já foi falado aqui a qualidade que tinha o Felipe Luiz para jogar. Mas 25 me parece que tem mais opção. Como também é uma disputa de elenco, de qualidade de quem tem mais opção. Melhor no apoio, né? 25, se você olhar de uma forma geral, são laterais que são mais Agora fortes no empatou. apoio. Empatou, Quem e aí define? eu vou definir colocando 2019. Por quê? Se a gente for pegar o auge de todos eles, por que eu vou pender mais para 2019? Porque você tinha o Rafinha já consagrado, mas jogando bem aqui no futebol brasileiro. O Rodinei, como lembrou, Zé, a utilidade, o quanto ele foi útil. Lepite! Esse é o caminhão que passou e eu falei. Em primeiro lugar, Solta a muito música, obrigado. Carol. Solta a Audiência música aí. sensacional. Obrigado pela enorme audiência. É o caminhão Lepite passando O caminhão escuta a rodo. música do Prato. Sim, Caminhoneiro passando, escuta. E vai com o bração Solta pra aí, fora. solta aí. Passando rodo na concorrência. Quando pisca o farol já era. Não, Vai, só os vai. primeiros. Thierry, vem aqui cantar ao vivo. Para com sua música. Olha, então, Pronto pra dançar. na liderança, mande vídeos pra cá, É só hein? que dança. Eu igual gosto com de o vocês. Porfírio. Eu gosto de vocês. É só Porfírio, soltar. Brilha, você tá esperando, Brilha. Ele faz Você aqui, tá ó. achando que tá do jeito que você conheceu. Você Mas ver. vai Que ficar... estilo de música é essa daí? de papai. Essa daí é uma rocha do Thierry? É uma rocha? É uma É uma rocha? rocha. Você sabe dançar rocha, Brilha? É isso. Ó, Olha lá, solta a Não, música aí. pelo amor de Deus, Vai, cara. essa letra não. Vamos voltar. Coisa séria aqui. Essa é a maquininha de costura. Vai. Não, tá bom. Para, Opa, passou. para. Porque aí eu tava falando do Rafinha. Rafinha no auge tava jogando bem. Rodinei, útil. Felipe Luiz já era um cara consagrado e Sim, jogando cara. bem. Então, se a gente for pegar o que os caras estavam no auge e o que eles tinham construído, acho que 2019 vai levar vantagem aqui. Entendeu? Então, 2019... Pode falar, eu sou o apresentador, decido eu, pronto. Não, nós não podemos Precisa ter esse tipo de... fingir que tá tá querendo fingindo, explicar. tá Ninguém, querendo explicar. ninguém quer ouvir as suas explicações É, técnicas. Não, fala, você manda. Você é o âncora do programa. É, cuidado que É uma âncora funda, né? Exatamente, calma, que eu falei. calma. Cuidado que eu... Vamos lá, volantes. 2019, as Quais são as opções opções? eram o William Arão, o William Arão. Gerson... Garão pode acertar com o Santos. Gabigol, William Arão, Gabigol. E o Gerson jogava de volante. Lembrem disso. Pires da Mota e Pires da Mota, Cuejar. nome de... Pires da Mota tá no Cerro Portenho. Né? Tá no Cerro. Não, E o nome de rua, Cuejar- né? Tá no Grêmio. Rua Pires da Mota, né? Nome de... É isso mesmo. Rua? Eu acho até que é Praça Adorada- Pires da Mota. Rádio Adorada era na perna, enfim. Agora, volantes de 2025. Eric Pulgar. O De La Cruz e não é Everton volante? Araújo. O Gerson já foi mais à colocado frente, como é. meia. O De La Cruz vai como meia, é isso? Vai pra ganhar 19. É, aí também... Por que Apesar do 19? Pulgar, Desequilibrado aí. muito bom. Muito bom o Pulgar. Acho o Pulgar um jogador superior ao Arão, por exemplo. Se fosse uma comparação um pelo outro, por mais que o Arão tenha sido muito Pô, mas- importante no time Calma aí, de 19. eu tô confuso. Eu falei no começo. Eu falei no começo. Tendo 4 volantes, entre aspas, né? Seja na bem-vindo. esquerda, e só 3 do outro. O Gerson estava em 2019 e ele tá ali. Ah. Não tá aqui. Sim. É que ele Ele tá não como joga meia. de Tá mal o De La Cruz, por exemplo. Posso achar que ele é volante. Você acha mal o futebol, acho que ele é meia. É. Tática, é parte tática, Bubu. Cara, tá desequilibrado aí, tá injusto. Tá Injusto. bom, olha, Eu tô então... aqui Realmente como tá paladino injusto, da cara. Dela justiça. Cruz e A Gerson. gente vai colocar o serviço de atendimento aqui Ainda ao tem um Jorginho que tá comentarista. chegando. É o saque, serviço de atendimento Liga aí, ao 0800 comentarista. Tá muito 19ista. 75 Porque o cara que é o clubista, ele tá 19ista. Isso. Ele tá Eu tô levando, 19ista, cara. sendo aí. tendencioso Eu pra não, 2019. Só que ele Eu falei que o respeita a saudosismo tá em montagem. alta, tá em alta. Não, olha, o William Arão, Apresentadas hoje fora do ar mostra. vocês não votaram ainda, mas só uma coisa, Zé, que eu queria que você já votei. falasse. Pela posição. De todos esses caras aqui, eu queria falar do William Arão. Porque o Pratos falou, e eu entendi o que o Pratos falou, não falou ainda, falou com um tom respeitoso, tipo, pô, ele foi muito bom e tal. Aliás, a audiência tá espetacular. Acabei de receber Arão os números pode aqui, acertar hein? com o Santos no meio Aí do ano. vamos, nós estamos bem demais. Aí o William Arão, ele tem uma função tão importante em 19, Zé, e eu queria que você falasse, porque essa função de volante, às vezes todo mundo só olha do meio pra Não, frente, né? ele foi muito importante, porque quando teve a necessidade de criar assim, um terceiro zagueiro, ele fez esse terceiro zagueiro, né? Ele jogava por dentro e foi muito bem. E em algumas partidas acabou decidindo jogos também com gols de cabeça nos escanteios. Ele foi muito bem esse ano, ele foi muito bem.
Isso é Tem muito legal. era ele e o Gerson, né? Ele e no o Gerson. meio-campo. Vamos combinar. 2019, o Willian Arão e Gerson, aquele jogo do Mundial contra o Liverpool, os caras colocaram no bolso. Lembrando Adílio e Andrade. Mas foi 1-0 pro Liverpool, sim. Brelé. Você acompanhou esse jogo? Ué, mas jogou, viu, meu? Esse jogo, não, pera um pouquinho. Cara, como você é chato. Só vê perdeu, coisa ruim Quem da jogou vida. bem essa pode jogar partida? bem. Só vê coisa Chama-se ruim da Henderson. vida. Esse tomou conta do não é jogo, só vem quem pra ganha, cá, joga bem. veio Só pra quem lá, a ganha. bola vem pra cá, Ele só lança acha lá. isso. Posse de Eu acho bola, que você viu posse de meia bola. hora. Eu acho que você viu meia hora, Breno. Meia hora? E não Tem- sei, você tem- pega Cara, os você só números. vê isso. Não sei se você não acompanhou o Chama tempo os números todo. aí. Olha a prorrogação. Números, Jogaram pegue muito. números. Ó, pegue eu tenho números. recebido inúmeras Quem falou mensagens. naquele gol, hein, do Firmino? Foi o Rodrigo Caio, da escorregada? Mas que teve... eu não lembro Henderson quem foi. jogou bem aquela partida. Eu tenho recebido inúmeras mensagens dizendo, pô, esse rapazinho que fica do lado esquerdo aí, no lugar do Pedro, é muito contra o Flamengo. Não. Eu acho que eu tenho que dar a razão pra eles. É isso aí. Sei lá, Uma a tromba? trombeta do elefante. Você conhece O quê? a tromba do elefante? Não, eu vi esse barulho. Para de graça, Eduardo O Menezes. prazo é antes. É antes. Antes não. Bubu, já que eu tô 2019ista, mas quem que você vota? Vai, qual combo você escolhe? Cara, eu tô com vontade de votar em 25 por protesto. Voto de protesto. Mas meu Deus, não cara. Eu já votei isso. outras vezes em 25, Não mas faça vocês isso. estão presos no passado. Vocês esquecem Jorge Jesus. Saudosismo? 19, entendeu? Vocês estão muito Liverpool, lembrando o Liverpool. Entendeu? Em 5 aí e dezembro tal. de 81. É protesto, 25. Essa aí não dá, cara. Põe de 4 novo, contra Jorge 3, Jesus. Jorge cara. Jesus. 5. Por conta... O Willian não estava na música do Domenech. Tava. Por conta disso, eu vou votar em 19. Pô, mas você falou tanto, Parabéns, cara. Meu Bubu. Deus, cara. Era um Você voto é uma de pessoa protesto. volúvel. Parabéns. Exatamente. Mostra uma evolução do ser humaninho. O Você falou Tite uma mudou coisa, de depois opinião, falou outra. né? Dizem, né? Ele não ia treinar em 23 times brasileiros e treinou. Tá bom. Então eu posso mudar. Eu vou votar em 19 por conta do Willian Arão estar na música do Domenech. Zé, você que jogou na posição ali como volante. Eu acho que eu se tivesse que escolher hoje, eu É. montaria meu meio de campo com Eric Pulgar e Gerson. Boa escolha. Mas Zé. como o Gerson hoje está jogando Tá mais de como meia. meia, um cara, como gosta de dizer o Bubu, ele Flutua. flutua. É, o Bubu Box fala to mesmo. box. Ataca o espaço, né? Ele flutua, então 2019. Brenner. 19. O Ilharão e Gerson jogaram Acompanha os demais. relatores. Caramba, pô, o único que teve unanimidade, 19. Pois é. Bom, olha, por enquanto, goleiros 2019, vencendo o combo 2019. Zagueiros 2025. Laterais 19 e volantes 19. Lembrando que estamos fazendo esse touch por dois motivos. O primeiro, Bruno Henrique disse que o atual elenco tem mais opções que 2019. E também ocupando um grande espaço do programa. Precisamos disso. Agora Eu sou vai dar- verdadeiro. Agora vai dar ruim. Meias. Ai, meu Deus Agora do a céu. gente vai quase se fiz contradizer. uma coisa aqui que não deveria. Calma Mais aí. uma, né? Não é a primeira vez. Acho Como é que eu você- volto? E agora? Aí, voltou. Agora voltou. Meias. Em 2019, as opções eram, lembrem-se do auge, Exato, que vai que ter gente cada um em jogou 19. aquele ano, é isso aí. O Brenner vai responder essa pra ele. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Brenner responde. Diego e Renier. Aí como opções em 2025. Vai. Gerson Arrascaeta, De La mudou Cruz, mesmo. Matheus Gonçalves Mudou. e Lohan. Só que no auge. Lembrem do Arrascaeta de 19 e lembrem do Arrascaeta de 25. Eu acho que é até um caso raro de jogador que cresceu depois de 19. Em 19 Você tinha acha muito. mesmo? Em 19 tinha muita gente voando no Flamengo, o Arrascaeta não era ainda tudo o que ele veio mostrar depois. Depois você vê crise, troca de treinador, o Flamengo foi eliminado várias vezes, vários jogadores caíram de rendimento. Everton Ribeiro, por exemplo. O Arrascaeta subiu. Ele cresceu depois de 19. Agora tinha o Everton Ribeiro jogando muito em 19. Muito bom jogador. Aliás, é um dos bons jogadores da história dos pontos corridos do Brasileirão. Ele foi tetracampeão 2 vezes pelo Cruzeiro, 2 pelo Flamengo. Geralmente muito importante para os times nos títulos. Como gosta de dizer o Bubu, o Breiler, era o prime do Everton Ribeiro. O que é isso daí? Prime é como. né, Bubu? É o melhor, né? É o creme de la creme. Creme de la creme. Ah, jogou demais o Everton Ribeiro e, pra mim, o fiel da balança aí, porque o Gerson passou pro outro lado, o Gerson de volante vira meia. Gerson e Arrascaeta ali, a gente pode colocar no mesmo patamar de Arrascaeta versão 2019 e Everton Ribeiro, mas o Diego Ribas, além de ser importante dentro de campo, era importante fora dele como liderança e um cara que entrou na final contra o River Plate Bem com lembrado. aquele lançamento histórico, entrou pra Na história. verdade é um erro da defesa, né? O Pinoli que entregou, né? Não foi um lançamento certo, Lembrado. né? Parabéns. O Zé vai falar, vai lá, Zé. É que não foi um Antes de lançamento mais certo. nada, né? queria Tá na mandar 2 abraços. 2 abraços maravilhosos. Nosso grande amigo Luiz, Luiz. câmera lá do Rio de Cinegrafista. Janeiro, cinegrafista.
Beijo no seu Luiz é coração, fera. melhoras aí na coluna. E é o meu grande amigo, um dos melhores guitarristas do Melhor Brasil, Hugo Mariucci. Exatamente. E ele está mandando um recado aqui para Breiler. Leia. Vai, Breno. Arrebenta. Arrebenta, Breiler. Breiler, você vai mandar um abraço para Tim Maia hoje? Vamos aguardar até o final do Até o programa. final do programa pode ser, Hugo. Gostava. Pode ser. Pode ser. Abraço. Um abraço para quem? Pro amigo, pro Hugo. Não, E não se atreva a falar fica com Deus. Para. Hugo, Não começa. Não, Vamos lá, não, pelo vai mandar amor nada de de Deus, a abraço. gente pelo gosta do amor de cara. todo Deus. mundo que me vê na rua, manda um abraço pra mim. Não, olha, gente. Se vocês quiserem... O pessoal entendeu errado. Explica, o último abraço que ele mandou foi pro Vando, então... Não. Só... E teve outros também. Teve pra... Parece abraço pra Tamanduá. Ele abraça e começa Não ia parar com essa história de Ia. bando, Eu não ia lembro. tocar mais nesse assunto. Eu lembro que foi uma orientação aqui. Aí, não, Cantava, hein? cantava, Puxa esse era bom vida. demais. Bom, tá aí, Tim Maia é homenageado, assim Era como já... um abraço pro Tim. Um abraço... Podia mandar um abraço pra Cássia Eller. Isso, mas lembrando que o Breile também já mandou um abraço para Maguila e também para o Joãozinho 30. 2019 ou 2025, Breile? E é verdade, não é mentira não, nem brincadeira. 19 Não, ou 25? e não tem o Vando em nenhuma delas. Nenhuma delas. 19. 19? Cara, é porque era o prime do Everton Ribeiro, hein, 19. Prats? Você acha também, Zé? 19? 19. E aí, Prats? 25. Opa! Por que 25? Pelo que tem jogado o Gerson, De La Cruz ainda não foi o De La Cruz que tem capacidade para ser, mas fisicamente bem. É um nível de jogador bem acima Assim, ele da média. Não tem... Eu vou na perspectiva agora, Zé. Quem fica parado é não tô poste. entendendo. Você é mãe de Ná Não tô agora. entendendo Eu vou na agora. perspectiva. Não tô entendendo. 25. Aí que eu 25? solto a música do Jabuticaba. Não, não vai soltar música nenhuma. Ó, Bubu, você fez uma análise bem interessante do Arrascaeta. Eu faço sempre. Você Não, percebeu? sempre Mas não. 20 Minhas análises são Onde você estava interessantes. com sono. Que leva... Por isso que eu tô aqui. Exato. É o prime. Aliás, esse horário é com o sono. prime da programação. Tomou um negócio amanhã, Arrascaeta, ficou meio- 25 é melhor que o 19. O Arrascaeta, em 25, ele é mais importante, mais fundamental, mais necessário para o Flamengo do que 19. 19 ele ainda não tinha desabrochado. É como uma flor. Muito bonito. Você não pode abrir as pétalas da flor à força. Ela, naturalmente, ela se Às abre. vezes ela vem como um botão. Mas peraí, Né, Zé? É um botão que vai... esse negócio de melhor que botão, costurar, essas Ele é coisas mais é com importante. vocês Hoje ele é aí. um jogador histórico, um dos principais estrangeiros da história do futebol brasileiro. Hoje ele está... Calma! Vai. O Gerson, como bem disse o companheiro Prato, Obrigado. o Gerson está na seleção brasileira agora. Isso. Está voando e, para muita gente, o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Então, o Gerson ocupa muito bem a vaga que seria do Everton Ribeiro. O De La Cruz é o diferencial. E de novo, eu lembro a frase do Bruno Henrique, que eu acho que vocês não estão entendendo. Qual que é a frase? Que é elenco, é profundidade. A gente está comprando elenco. Vocês estão muito lembrando dos titulares de 19 e outros. Então, como eu concordo com o Bruno com o Henrique, Breiler. tenho votado quase sempre no 25, vou votar de novo, 25. E dessa vez, como empatou, eu vou desempatar e parabéns. Você Obrigado. me convenceu. Foi muito bem. Mas é peraí, o 25. Arrascaeta de 19... De 25 pra mim é melhor que o de 19. Ele melhorou depois. Não. Dá crescimento dele. ele não estava assistindo. Não. Eu não tava assistindo. Ele não viu, ele não viu, não O de viu, não 25 ainda não entrou em campo. viu, assistiu O torcedor jogo do do Flamengo trabalho. tá Quando Mas entrar, o- ele é mais decisivo. viu nada. Mas o combo 25 é melhor de meias do que 19. Por exemplo, você tem Gerson, Arrascaeta e De La Cruz. Você tinha Arrascaeta, Everton Ribeiro e Diego. Só que você tem Matheus Gonçalves e Lohan, você tem 2 contra 1 e também tem moleques ali, mais Mas promissores. da base aí, entre os que jogaram, Matheus Gonçalves, Lohan e o Renier em 19 ajudou bastante. Ajudou. Como reserva, Fez gol no entrava, Castelão, Jesus contra gostava a bastante. Fortaleza. negociado, né, Ajudou mas aí- sim. Mas dito isso, vai dar 25. Ah, Vamos lá, agora para atacantes. Atacantes. Vamos lá. e agora? Isso. Ah, aí tá fácil. Calma. Mas olha, Aí tem não- que ter não, calma. não tem nem brincadeira. Gabigol, Bruno Henrique, Vitinho, Lincoln e o Berril. Que Orlando Berril. O Prats dizia que era o novo Adílio. E aí, Não, nunca falei isso. falou. Não. E De brincadeira. 2025, Pedro, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Michael, Luiz Araújo e Gonçalo. 6-5, né? Zé Elias, vai começar isso aí, vai. 2025. É. Pensando em profundidade de elenco, como fala bem o Bremer Pires, profundidade de elenco, 25. Não, mas agora vamos... É, mas o Gabigol aqui. Agora tem Gabriel. Se juntar Everton Cebolinha, Michael, Luiz Araújo e Plata, não dá um Gabigol em 2019.
Faz de novo. É isso que precisamos. Fala de novo, Se Breler. juntar 4 desses jogadores Mas quais de são ataque... os 4 que se juntarem ali, vai? Cebolinha, Michael, Luiz Araújo e Plata não dá um Gabigol em 2019. Agora você foi E bem. até por número de gols, é fato. Você foi bem. Esses caras não entregam... Você foi Os bem. gols que o Gabigol Te entregava. entupiu, hein, garotão? Me entupiu Plata fez mesmo. gol em final de Copa Agora do ele me Brasil entupiu. agora, né? Carioca também foi bem ali Mas no o gol do centroavante. título, Gabigol. Então, pra você, 2019, o combo 19. atacante. Pelo Gabigol. 25, fartura, opções, mais gente pra decidir. Eu quero mudar meu Eu acabei voto. de citar o Plata, mesmo quando jogou ali falso 9 ali, correspondeu. O Luiz Araújo é um reserva que toda hora tá tentando fazendo gol. Tava pedindo passagem no time titular. Breler Lembrando lembrou que do aqui- o nome sagrado da história do clube. Tem razão, Gabriel Breler. Barbosa. Tem razão, Breler. Teve base, Tem razão, lembrando- Breler. fundamento, Tem razão. finalização. Tem razão. E Foi assim, revelado onde? É 19. Começou em Vila Belmiro. Agora, Bola em Caldeira. Pra mim é 25 ainda, 25. ainda Gabriel tem Barbosa. Juninho. Tem Começou Juninho. no Santos Futebol Clube. Pra você, 25? 25. coloca o Juninho nessa Jogando o conta também. elenco. O elenco, não dupla titular. É, ele. Então, peraí. Que é o Repete tema isso aí. da Peraí. discussão. Então tem 5 jogadores que não chegam a valer um Gabigol. Não é valer, não entregam em participação de gols. Mas os caras tá? são O Gabigol reservas. tinha Você quer 19. pegar um monte de reserva, o cara jogar menos com um cara que é Elenco, o... O Luiz Araújo é praticamente um 12º jogador desse time. Então não é o camisa Plata 9. é titular. Elenco. Então, esses caras... O Gabigol 19, em tese, o cara que é o 25 é o Pedro, que não tá jogando. Mas o Gabigol, de 19, a gente não vai ver nunca mais. O Pedro frequenta mais seleção brasileira quando tá são do que o Gabigol. Não, mas o Gabriel 19 é um Gabriel, Não, é. até na carreira Mas assim, dele, mas eu diferente falei, de a gente tudo tá que se viu. comparando o elenco. Olha só, não vamos cometer a insanidade de fazer uma seleção do Flamengo sem o Gabigol. Claro. Seria parecido como fazer uma seleção do Flamengo sem o Zico. Não existe. Cita outro clube, assim, Você pode de jogador. comparar. Vamos ver. Se você Dá outro compara o exemplo, elenco vamos de ver. 81, Flamengo de 81 com o atual, pode ser que em algumas posições ali vai dar, porque o time de 81 do Flamengo era mágico, foi o melhor da história. Mas como meia, Mas só de ter o Zico, automaticamente Então, entra. no meio-campo não é imbatível o meio-campo de 81. Mas talvez se você vai para os atacantes, o elenco de 25 seja melhor do que de 81. Talvez a zaga, a zaga era fenomenal do Flamengo em 81. Talvez hoje tenha mais opções. E, assim, e tem uma coisa de 2019, que o Bruno Henrique continua no elenco, Sim. continua fazendo gol, é liderança, é um dos capitães, mas a versão 2019 do Bruno Henrique Melhor também. é incomparável. E o Bruno Breler Henrique foi muito bem. Muita gente discute Muito quem bem. foi o melhor, quem é o jogador símbolo. Tem gente que acha que é o Bruno Henrique, de 19. Tem gente 19, que acha o Bruno que é Henrique foi o Gabigol. melhor jogador do Flamengo. Mas o Gabigol, simbolicamente, é o jogador que vai ser lembrado daquela geração. É verdade. Eu vou pelos dois, Gabigol e Bruno Henrique. Você vota em 19, o Bubu 25, o Zé falou 25 e você... 19. É que você tá todo 19. Eu faceiro. dei um bom argumento. É. Breler tá em boa fase, viu? Gabigol teve base. Em 19 nós vimos... É bem lembrado, Breler. Começou realmente num clube muito grande. Saudades, né? Dele Bom, do clube. Então empatou e eu vou votar em 2019. Ok? Você não cometeria essa insanidade. Porque Não foi eu acho que insano, não fica foi legal. insano. Ele que geralmente Só- é insano, não foi. Ó, atenção para Vai mim. ter técnico, Felipe Luiz hoje contra Jesus 19? Mas ó, só uma informação importante, já está sendo ventilado aí um acerto. É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou passar aqui algumas informações importantes, mas só
recapitulando aqui, eu não concordo muito, eu prefiro 2025, tá bom? O time tem mais opções. Embora o Bruno Henrique esteja voando em 2019, naquela partida diante do Liverpool foi imoral. O cara arrebentou na partida, o Arrascaeta também muito bem, o Everton Ribeiro, embora tenha tido aquele desgaste, né, no segundo tempo, ao qual o Jorge Jesus teve que sacar os jogadores, por isso comprometeu bastante o resultado da partida. Mas você vê até a fala, né, do Salah, ex-jogador do Liverpool, falando que o time estava totalmente perdido, não sabia o que fazer dentro de campo, estava tomando uma pressão absurda do Flamengo. Ele mesmo confessou isso nos bastidores. E você vê aquele time, né, espetacular. Mas hoje, na minha opinião, os atacantes do Flamengo são bem melhores do que o de 2019. Mas coloca aí nos comentários a opinião de você. Trabalho. Falando aqui pra você.